neste momento daremos início à solenidade de abertura do encontro do advogado público. Comporão esta mesa diretora: Dr. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Doutora Ana Carla Agazzi, conselheira seccional e presidente da Comissão do Advogado Público. Excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Capês. Doutor Aldemário Araújo Castro, corregedor-geral, representando este ato, Sua Excelência, o advogado-geral da União. Senhor Conselheiro Federal, Dr. Jorge Eluf Neto. Doutor Ivan de Castro, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Doutora Meire Lúcia Gomes Monteiro Mota Coelho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Federais da Previdência Social. E Dr. Amilcar Navarro, ex-presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Senhoras e senhores, composta essa mesa diretora, ouviremos agora o hino nacional brasileiro. Terra
O senhor presidente convida também a composição desta mesa diretora, Dr. Marcos da Costa, diretor-tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Registramos ainda as ilustres presenças do senhor conselheiro seccional, Dr. Rui Augusto Martins, Dr. Cláudio Bini, conselheiro seccional e presidente da Comissão de Assistência Judiciária, Dr. Ronald Christian Bica, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Estaduais, doutora Cristiane da Costa Neri, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, Dr. José Jorge Nogueira de Melo, representante da Associação Nacional dos Procuradores Federais em São Paulo, doutora Cleci Gomes de Castro, representante da Associação Nacional dos Procuradores Federais da Previdência Social em São Paulo, Dr. Antônio Cláudio Souza Gomes, presidente da Subseção de Santa Isabel, e doutora Magadar Rosália Briguet, vice-presidente da Comissão do Advogado Público. Senhoras e senhores, neste momento, o Dr. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, procederá à abertura oficial desta solenidade. Prezados colegas, ilustres integrantes desta mesa diretora de trabalhos, quero lhes dar as boas-vindas, declarando aberta a cerimônia de início das atividades deste encontro estadual do advogado público. Este encontro que tem vários focos e que se presta a, mais uma vez, reprisar a preocupação e o espaço que esta casa confere à advocacia pública, num trabalho extremamente profícuo realizado pela Comissão do Advogado Público, bem presidida pela nossa conselheira Ana Carla Agazzi, a quem de público, mais uma vez, reitero os cumprimentos por esse importante trabalho. Quero fazer uma saudação de amizade e de admiração à Sua Excelência, deputado Fernando Capês, deputado estadual, eminente integrante do Ministério Público do nosso Estado, que tem, na sua atividade parlamentar, servido à causa da justiça. E como advocacia é indispensável à administração da justiça, consequentemente, os nossos pleitos encontram eco na atividade parlamentar do ilustre deputado, que sempre foi amigo da advocacia, embora promotor extremamente combativo, competente, talentoso, inteligente, que tive o privilégio de enfrentar na tribuna do júri. E quando me perguntam quem ganhou o júri, eu digo empatou. Sem dúvida nenhuma, é mais um daqueles importantes parlamentares que tem, para nós, uma característica fundamental para esta atividade, que é a formação jurídica. E Sua Excelência, estando agora na Comissão de Constituição e Justiça, presta um relevante serviço a toda a sociedade, à cidadania, a se evitar o quanto possível a proliferação das normas inconstitucionais que, aprovadas, entram em vigor e depois de muita luta se reconhece o óbvio, que elas afrontam os primados constitucionais. Portanto, receba aqui mais uma vez as nossas homenagens. Doutor Aldemário Araújo Castro, eminente corregedor-geral, representando aqui neste ato o advogado-geral da União, nosso querido doutor Toffoli. Seja bem-vindo a esta casa, portador do nosso abraço ao doutor Toffoli, que tem também desfraldado conosco inúmeras bandeiras em defesa da advocacia pública e privada. Dr. Jorge Eluf Neto, eminente conselheiro federal, que também representa a advocacia pública nos quadros diretivos da nossa OAB São Paulo e junto agora ao Conselho Federal. Quero também cumprimentá-lo pelo trabalho profícuo para a nossa classe.
Dr. Ivan de Castro, eminente presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Uma alegria, mais uma vez, recebê-lo nesta casa. Vossa Excelência, que tem sempre um diálogo franco, uma interlocução aberta conosco para discutir e defender os interesses maiores dos procuradores de Estado do nosso Estado de São Paulo. Vossa Excelência tem feito um belo trabalho dirigindo os destinos da associação e, mais uma vez, reiteramos o nosso apoio incondicional a todas as bandeiras que versam sobre esses interesses. Doutora Meire Lúcia Gomes Monteiro Mota Coelho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores Federais da Previdência Social, a quem estendo da mesma maneira os cumprimentos e os nossos compromissos de permanente colaboração. Doutor Amilcar Navarro, ex-presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, uma das pessoas mais queridas que esta casa tem, não só por conta da sua dedicação a todos os temas de interesse da advocacia, da cidadania, da advocacia pública, mas registro especialmente aqueles temas que dizem respeito ao dia a dia do nosso exercício profissional. Sua Excelência tem sido um grande companheiro, que conheço desde os tempos da faculdade, onde fizemos política estudantil juntos, e lá aprendi muito também com Vossa Excelência. E a sensação é que esse tempo de faculdade repousa aí uns 5 anos passados, mais ou menos, embora o tempo real seja um pouquinho maior. Você sabe que, permitam-me fazer, eu estou em festa desde ontem porque meu terceiro filho passou no vestibular para a Faculdade de Direito da minha FMU, da nossa escola, e escola que eu sempre fiz muita política estudantil durante o tempo de faculdade, e sendo filho de advogado, meu irmão advogado, minha filha mais velha já advogada, o meu segundo filho se formando este ano, fazendo cursinho lá, se preparando para o exame de ordem, e agora o terceiro, que completa 18 anos, também indo para a Faculdade de Direito. Imagina, estamos em festa em casa, né? E só escapou, por enquanto, de 10 anos, que aí ontem eu falei para ele, olha, como todo mundo foi para o direito, você pode escolher a área que você quiser. Dentro do direito tem muita opção, você escolhe a que você quiser. Meu abraço, Amilcar. Doutor Marcos da Costa, eminente diretor tesoureiro da nossa OAB. É bom sempre que podemos cumprimentar o nosso tesoureiro, por razões óbvias, mas também cumprimentá-lo por esse trabalho profícuo que deu sustentação a nós tirarmos a OAB de um patrimônio líquido negativo de 6 milhões, quando assumimos em 2004. Portanto, tecnicamente, a casa estava falida, e 6 anos depois, este ano, estamos fechando o nosso trabalho com um patrimônio líquido positivo de 60 milhões de reais. Fruto desse trabalho de rigidez no trato com as finanças da OAB, que é o dinheiro da advocacia. Nós não temos, como sabem, nenhum centavo de dinheiro público em nossos cofres. Cláudio Bini, eminente conselheiro e presidente da Comissão de Assistência Judiciária, Rui Martins, conselheiro, Ronald Bica, presidente da ANAP, Associação Nacional dos Procuradores Estaduais, a quem mais uma vez cumprimento, colega que está sempre presente, inclusive no Conselho Federal, Cristiane da Costa Neri, da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, seja bem-vinda entre nós, nesta casa, doutor José Jorge Nogueira de Melo, representando a ANPAF, Cleci Gomes de Castro, Antônio Cláudio de Souza Gomes, presidente da subseção de Santa Isabel, Magadá Rosália, vice-presidente da nossa comissão. Eu quero, nestas pessoas, cumprimentá-los todos, dizer da satisfação de poder abrir esses espaços na ordem, como temos feito desde o início da nossa gestão, ampliando-os para que a advocacia pública tenha aqui, na sua casa, não só um espaço formal
de uma comissão, mas um espaço permanente de colaboração. Os trabalhos da comissão se ampliaram, os espaços da advocacia se ampliaram, inclusive na formação dos dirigentes desta casa, da composição do colégio diretivo desta casa, e na ação, no plano de reação, na defesa dos interesses da advocacia pública, felizmente, e a doutora Ana quem esgrimou isso com competência, junto ao doutor Eluf e outros companheiros, felizmente, com reação pronta, nós conseguimos evitar algumas barbaridades legislativas, como, por exemplo, quando o prefeito de São Paulo, à época, tentou dispor dos honorários de sucumbência, coisa que não é de sua competência, e depois tramitou na Câmara, projeto nesse sentido, e depois, com a intervenção de todos, conseguimos o veto. Lembra-se disso, e isto foi uma intervenção pontual, mas que precisa ser reprisada em muitos municípios, onde ainda o prefeito acredita que pode dispor de uma verba que não lhe pertence. Pertence à operosa advocacia por força de lei. Esta é uma das questões que representa um polo de preocupação e de defesa dos interesses da advocacia pública nos municípios, mas isso reprisa-se no Estado e em outros espaços. E o temário que é objeto deste trabalho que vocês estarão realizando hoje é muito importante, não só sobre a questão da advocacia pública, sob a ótica do legislativo, e aqui eu tive uma reunião a semana passada com os delegados de polícia. E lá, Capês, tive a oportunidade de dizer o seguinte, se os delegados de polícia judiciária querem mudanças, não é com mobilizações, ou com palestras, ou com articulações fora do legislativo. O palco de onde emana poder é o legislativo. É lá que nós precisamos atuar. De maneira que a advocacia, que já está aprendendo isso, e nós temos hoje a Frente Parlamentar de Advogados no Congresso Nacional, e temos agora a Frente Parlamentar de Advogados também na Assembleia Legislativa, que Vossa Excelência também pertence e é bem presidida lá pelo deputado Campos Machado. Essa articulação no palco do Legislativo é que nos dá a oportunidade de assegurar direitos, garantias que são nossas e aperfeiçoá-las. É importante esta articulação no Legislativo, em que pese todas as outras manifestações que possamos fazer, estas só terão algum resultado prático se desaguarem em ação no Legislativo. E é isso que nós temos pregado, é assim que nós temos trabalhado, Ivan é testemunha disso, e essa articulação precisa ser permanente. Portanto, o temário é extremamente objetivo, a questão do anteprojeto da lei orgânica da AGU também, o problema da improbidade administrativa, o combate a esta improbidade, tema precioso, a constitucionalização das procuradorias municipais, também tema muito importante, a terceirização da cobrança da dívida ativa, por óbvio, tema que interessa diretamente à advocacia pública, a Defensoria Pública como função essencial à Justiça, que também o é. Defensores públicos são advogados e, portanto, nós temos, da mesma forma que temos com as procuradorias de um modo geral, as parcerias necessárias para desfraudar as bandeiras de interesse desse segmento. E a OAB e a Advocacia Pública, onde isto nada mais encerra do que a obrigação da nossa entidade de dar guarida a este segmento importante da advocacia. Com estas palavras, eu quero mais uma vez recepcioná-los, cumprimentá-los, prestar minhas homenagens à advocacia pública e reiterar que, no que diz respeito à questão da autonomia da advocacia pública, à questão dos honorários, à questão das PECs e outras bandeiras pontuais, nós estamos atentos, trabalhando juntos por meio da nossa comissão e por meio destes parceiros todos que integram esta grande frente de defesa à advocacia pública, que nada mais é
do que uma vertente do exercício de uma paixão que nós realizamos, praticamos diariamente, que é essa nossa profissão. Sejam todos bem-vindos. Vou transmitir a presidência destes trabalhos à doutora Ana Gazzi e, mais uma vez, reiterar o valor, a importância que damos à advocacia pública, especialmente a estes valorosos companheiros de São Paulo, que, sem dúvida nenhuma, e isto com as homenagens aos integrantes da advocacia pública de todo o Brasil, são valorosos colegas que servem de exemplo para a advocacia pública deste país. Parabéns a todos e um bom trabalho. Anunciamos a palavra da doutora Ana Carla Gazzi, presidente da Comissão do Advogado Público. Excelentíssimo senhor Fernando Capês, nosso deputado estadual, em nome de quem cumprimento as demais autoridades que compõem esta mesa, doutor Jorge Eluf Neto, nosso conselheiro, em nome de quem cumprimento todos os conselheiros aqui presentes. Minhas senhoras e senhores, eu gostaria de dizer da alegria de ver aqui reunida a advocacia pública e as entidades representativas dos advogados públicos em âmbito municipal, estadual e federal. E dizer que, desde que assumi a presidência da Comissão do Advogado Público, o nosso objetivo era o de reunir a advocacia pública e ampliando os espaços dentro da Ordem dos Advogados, Seção São Paulo. Para isso, buscamos atender desde o advogado público que atua na prefeitura mais longínqua desse estado, de forma mais desprotegida, até o advogado público representante de entidade de classe, mais bem articulado, da mesma forma, e ampliando esses espaços aqui dentro da Ordem, essa postura democrática de ampliação de espaços que permeou a minha comissão, permeou as mais de 100 comissões que estão constituídas hoje aqui na OAB, e vem justamente do espírito democrático e participativo que temos como exemplo aí através da forma de condução que o nosso presidente Durso dá à nossa casa. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui e dizer dos apoios que nós recebemos. O doutor Durso já antecipou alguma coisa, mas os pleitos que a advocacia pública apresentou aqui acabaram obtendo apoio, pleitos difíceis, como a questão da autonomia plena do advogado público, essa questão da verba honorária, quanto dos parcelamentos, dos programas de parcelamento incentivado, tanto no município quanto no Estado. Nós obtivemos o apoio, estamos fortalecendo isso. A nossa luta não é uma coisa fácil, não é um trabalho de uma única gestão, de um único momento. Estamos todos juntos para fortalecer essa nossa querida advocacia pública. Muito me honra também pertencer à classe dos advogados públicos, que tem, ao longo dos anos, tido muito respeito da sociedade, porque atua diretamente na implementação das políticas públicas, uma vez que é o primeiro órgão de controle de legalidade dos atos estatais. Isso é uma responsabilidade muito grande que nós temos, porque controlamos em primeira mão o interesse público, a legalidade e a ética. E nós vivemos num país onde os valores éticos têm que ser reconstruídos em prol do interesse público, e a advocacia pública tem um papel atuante nisso. Portanto, precisamos de uma advocacia pública fortalecida e unida. Eu deixo para a reflexão de vocês uma frase que já foi por várias vezes proferida e repetida, uma frase do discurso do Martin Luther King, que diz que o que mais preocupa não é o grito dos violentos, o grito dos corruptos, dos desonestos. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Portanto, a nossa união aqui, debatendo esses temas hoje, imagino que vai contribuir para uma advocacia pública forte, que mantenha a sua voz de forma serena e equilibrada, mas que não silencie,
diante do interesse público. Gostaria de agradecer às pessoas que comigo trabalharam na comissão, que sempre atendem prontamente a todos os chamados. Faço isso em nome da minha vice-presidente, a doutora Magadar Rosalia Briguet. Agradeço também aos que colaboraram na organização deste evento, a doutora Cleci de Castro, doutor Armando da Silva, meus colegas de Procuradoria e de OAB, o doutor Amilcar Navarro, o doutor Jorge Luff, e dizer que gostaria que todos permanecessem aqui. Esse evento foi organizado com muito carinho para todos nós. O doutor Michel Temer não pôde estar aqui conosco, pediu que eu trouxesse as desculpas, apresentasse as desculpas, estará de alguma forma aqui, porque ao final do nosso encontro nós vamos fazer o lançamento da revista eletrônica, onde constam algumas palavras deles. Então, muito obrigada a todos. Eu vou passar diretamente já a palavra ao deputado Fernando Capês. Muito bom dia a todas as colegas, todos os colegas. Uma satisfação estar aqui presente. Queria cumprimentar aqui minha amiga, a doutora Ana Carla, Jorge Luff, que está aqui ao meu lado, Amilcar, que foi um presidente muito atuante, muito querido. Aqui nós estamos com o doutor Aldemário, representando José Antônio Dias Toffoli, virtual ministro do Supremo. Eu faço votos que se efetive, porque conheço a sua trajetória, a sua honorabilidade, a sua capacidade, competência, o seu currículo, os seus méritos. Fomos quase que contemporâneos de faculdade, eu estava saindo, ele chegando, mas é uma pessoa que vai muito contribuir, sobretudo pelo seu, que eu acho fundamental hoje para um julgador, que é o bom senso, que é um princípio básico do direito, que é a razoabilidade, o equilíbrio, o bom senso, uma palavra que há muito tinha sido banida da judicatura e que é fundamental, é a generosidade de alma para poder apreciar as situações. Eu tenho certeza que vai ser um grande ministro, faço votos. Também estou aqui com meu amigo Ivan, que é uma pessoa inteligentíssima. O muito torna-se pouco quando se quer um pouco mais. E vamos continuar querendo não um pouco, mas muito mais. Parabéns, uma frase de conteúdo profunda. Professora Meire Lúcia, que vai fazer a palestra posteriormente. Eu, como deputado com os inúmeros afazeres, infelizmente a gente sai de um compromisso e vai encavalando um com o outro. Talvez eu não tenha o privilégio de ouvir, mas eu, pelo tema aqui, desse anteprojeto da lei orgânica, é algo que desperta muito interesse, porque pode repercutir para todas as leis orgânicas de todas as procuradorias. Acho fundamental a abordagem desse tema. Quero também cumprimentar meus amigos, o Rui, está por aí? Rui já chegou, veio para a mesa, veio quietinho. Bini, Ronald Bica e todos aqueles que estão presentes, Torquil Acharada, também um grande jurista do CONJUR, Conselho Jurídico da Fiesp, desembargador, advogado, também abrilhanta muito este encontro. Bom, diz um conhecido ditado chinês que o orador deve sempre procurar fazer o seu discurso em pé e, de preferência, apoiado sobre um dos seus pés, a fim de que ele se canse, doutor Aldemário, muito antes daqueles que o estão ouvindo. Por recomendação dos organizadores, eu vou falar sentado. Então, eu preciso tomar cuidado, primeiro, para não cansá-los. Segundo, considerar que ainda nesse período da manhã, nós teremos um debatedor e teremos ainda a palestra da professora Meire Lúcia. Vou procurar ser bastante objetivo e preciso nesta minha fala. Eu acabei indo ao Legislativo quase que meio por acaso. A minha esposa, que também é do Ministério Público, ameaçou romper comigo.
e parar de falar comigo quando soube que eu ia sair candidato a uma vaga no Legislativo. Quer dizer, você constrói um nome numa carreira, com seus livros, a parte acadêmica, uma credibilidade, e vai trocar toda essa carreira, essa credibilidade que você construiu, por um meio, vou usar um eufemismo, duvidoso, como esse político que você vai, não usou bem essa expressão, mas... E eu fiquei realmente em dúvida. Eu ouvi um grande comunicador, meu amigo, dizendo o seguinte: olha, eu quando vou em restaurante, tem a área de fumantes e não fumantes. Foi antes de eu sair candidato. Eu sempre peço para sentar na área dos fumantes. Você fuma? Eu falei, não. Então que você fica ali comendo fumaça? Não, é porque eu sentando na área dos fumantes, é um fumante a menos que fica dentro do restaurante. Então, vai. Se você não fizer nada, ficar parado, pelo menos você está ocupando um espaço ali neutro. Você não está fazendo nada de ruim, se não fizer nada de bom. Eu fiquei entusiasmado. Falei, bom, pelo menos no mínimo já vou sair com alguma vantagem. Aí resolvi me licenciar do Ministério Público, saí candidato, logo fui impugnado pelo Ministério Público. Você vê que eles não há, sobra para todo mundo. Sob o argumento de que, por ser integrante da instituição, não poderia pleitear uma vaga legislativa em razão da emenda constitucional de dezembro de 2004, 45. Ocorre que, como eu ingressei nas fileiras do Ministério Público antes da Constituição Federal de 1988, a mim não se aplicavam as vedações futuras. Então, depois de muita luta por 6-1 no TSE, legitimamos a nossa candidatura. Mas foi uma campanha tumultuada, atrapalhada, sem recursos, sem dobradas, sem experiência, sem tempo de comunicar para as pessoas que eu era candidato. E eu fiz uma campanha em 3 meses, praticamente. E nesses 3 meses, só deu tempo de avisar a comunidade jurídica. Estudantes de direito, advogados, procuradores, e tivemos 95.101 votos. Eu recebi isso como um recado, de que eu me mantivesse, sobretudo, fiel às minhas origens. Você não pode trair de onde você veio. Eu vim da área jurídica. E desde que fui, então, nesse primeiro mandato, eleito como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ao final do biênio, fui reeleito por unanimidade, presidente desta comissão, onde fazemos um trabalho técnico. Sempre procurei desempenhar as funções ao lado da advocacia. Não é por outra razão que, como nós sabemos, a competência do Poder Legislativo Estadual é restrita. Nós não podemos legislar sobre processo, nem sobre direito civil, penal, trabalhista. Mas nós podemos legislar sobre procedimento. E é o procedimento que atazana a vida dos advogados públicos e privados. Não a relação jurídica processual, guarnecida pelos princípios derivados do Estado Democrático de Direito, mas a mera tramitação de atos procedimentais que acabam por consumir quase 90% do tempo de uma prestação jurisdicional fora das mãos do juiz. Ou seja, essa demora na prestação jurisdicional, grande parte do tempo decorre de desperdício de tempo feito por excessiva burocratização do procedimento. A Ordem dos Advogados do Brasil constituiu uma comissão, elaborou um anteprojeto do Código Estadual de Procedimentos. Evidentemente, é uma tarefa hercúlea, não há competência privativa nem iniciativa de nenhum órgão, pode ter início com base na Assembleia. Nós ouvimos agora uma comissão de juristas, acadêmicos de várias procuradorias, vamos ouvir os servidores do Judiciário e, assim que estiver pronto, devemos protocolar este anteprojeto como um projeto da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Nós temos uma frente parlamentar integrada por muitos deputados, que apoia a advocacia, e temos lutado para que a advocacia tenha cada vez mais
uma respeitabilidade quanto às prerrogativas, seja advogado público ou privado. Estamos elaborando aqui também uma relação de infrações disciplinares que ocorrem quando o servidor público desrespeitar a prerrogativa de um advogado. Nós não podemos criminalizar, porque é a competência do Congresso Nacional, mas nós podemos estabelecer sanções administrativas e disciplinares ao servidor público que desrespeitar a prerrogativa do advogado. A advocacia pública, ela possui, eu diria, um binômio que a distingue e que a privilegia dentro do cenário jurídico. A advocacia pública é, em primeiro lugar, a advocacia. É este o seu substantivo. São advogados, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, sujeitos ao Estatuto da Ordem, que gozam das mesmas prerrogativas. E por aí já se diferenciam. O advogado, quando atua, defende muito mais do que aquela pessoa do interessado, ou, no âmbito criminal, do acusado. O advogado, quando atua, ele não defende uma pessoa, física ou jurídica. Quando um advogado atua, ele defende um princípio. O princípio de que todos nós, da área jurídica ou não, somente poderemos ser privados da nossa liberdade, só podemos ser aviltados em nosso patrimônio, mediante estrita obediência aos princípios derivados do Estado democrático de direito. O que seria de nossa sociedade sem o advogado? O Estado se transformaria em um leviatã acusatório, no qual a tese apresentada, a tese do postulante, a tese da acusação, não encontraria resistência, não encontraria a antítese da defesa. E você não tem dialética. E sem a antítese da defesa, como é que se atingirá a síntese de uma justiça imparcial, equidistante, equilibrada, prudente, responsável, respeitosa aos direitos do indivíduo, tantas vezes massacrado pelas aspirações do coletivo? É o advogado que está ali, zelando para que as regras do jogo sejam sempre cumpridas e obedecidas, para que não se busquem atalhos utilitaristas, decisões precipitadas, processos sumários e céleres ao arrepio da Constituição, no afã de se buscar a contemplação de um suposto interesse público. Porque quando se tem esta visão utilitarista, rompe-se completamente os laços éticos que são estabelecidos com a sociedade. Eu, que gostaria de ter incursionado mais no direito administrativo, sou penalista, processualista penal. E eu gosto muito de um autor alemão já falecido, o professor Hans Welzel, que na sua época, no pós-Segunda Guerra Mundial, produziu um livro primoroso, traduzido para o espanhol, porque eu não me dou bem com o idioma alemão, não entendo nada. La teoria de la acción finalista. E lá ele nos conta da visão utilitarista da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, onde um ministro da Justiça do Reich alemão baixou um decreto, 9 de março de 1943, em que ele descriminalizava
o abortamento praticado por mulheres estrangeiras. E somente criminalizava o aborto praticado por mulheres alemãs, dando um recado: este Estado não tutela a vida, pelo menos a vida intrauterina, de estrangeiros. Só tutela a vida intrauterina da raça ariana. Era uma visão desprovida de moral, de ética, mas era uma posição utilitária, porque não interessava ao regime a proliferação de membros que não fossem da raça pura, da raça alemã, inclusive para disputarem empregos com eles. Então, ele dava essa ideia da visão de que, das consequências que uma visão meramente utilitária pode trazer à sociedade. E nós temos que trazer à colação e à baila estas colocações, porque o advogado público é, antes de mais nada, advogado. E ele tem essa missão, ele tem este dever. E quando se fala nas suas prerrogativas que vão ser exercidas, me desculpem se posso parecer hiperbólico, mas são prerrogativas quase que sagradas. Na República Romana, onde os direitos eram todos assegurados apenas aos patrícios, os plebeus revoltosos se refugiaram, ameaçando paralisar completamente as atividades e iniciar uma revolta contra Roma. Isso por volta de 493 a.C. E a revolta só foi acalmada quando os patrícios concordaram em criar os chamados tribunos da plebe, advogados que passariam a desempenhar a função de defesa dos interesses das classes menos favorecidas. E o exercício da função de tribuno da plebe era tão relevante que os romanos puniam com a morte, a cultura da época, qualquer atentado quanto às prerrogativas destes tribunos, porque eles não estavam ali exercitando algo em seu privilégio, mas uma missão de caráter público. Por isso, evidentemente, somos contra a pena de morte. A Constituição proíbe a pena de morte, é uma cláusula pétrea, mas é só para dar uma dimensão da importância e do vulto da prerrogativa do advogado. Mas, Amilcar, aqui nós estamos falando para a advocacia pública. E a advocacia pública tem uma dupla responsabilidade. Porque qual a função do advogado público? Está mais do que na hora de rompermos com a que parecia a época avançada dicotomia estabelecida por Mauro Capelletti, de interesse público primário e interesse público secundário. O interesse público primário é a proteção da sociedade. O interesse público secundário, a defesa dos interesses da pessoa jurídica de direito público interessada. É difícil, principalmente no contexto atual, fazer esta distinção. Quando um advogado público desempenha a sua função de consultoria de uma pessoa jurídica de direito público, ele está desempenhando esta função de consultoria não no interesse específico desta pessoa jurídica, não é um interesse secundário. Esta consultoria se reveste da característica de tutela do interesse primário. Por quê? Porque a consultoria tem por objetivo
fazer cumprir os princípios constitucionais da administração pública. O Estado democrático de direito tem na advocacia pública um dos seus sustentáculos. Tudo o que estou dizendo é fundamental para as conclusões que teremos que tecer logo mais. O que é o Estado democrático de direito? O Estado democrático de direito é aquele que rompe com o perfil político constitucional burguês pós-Revolução Francesa e que perdurou durante todo o século XIX e boa parte do século XX, que era o Estado formal de direito. O Estado formal de direito assegurava a todos uma igualdade. Era esta a grande aspiração da burguesia ascendente, que destruiu a prisão política da Bastilha. E um ano depois, levou à decapitação nosso querido Luís XVI. E de quebra, a Maria Antonieta com seus brioches. Então, este Estado de Direito era o Estado formal de direito. O que ele dizia? Todos são iguais perante a lei. Porque a lei é igual para todos. Mas ficava só no discurso. A única igualdade que existia entre as pessoas era de que todas obedeciam às mesmas regras gerais, objetivas e pessoais. Só isso. Não havia nenhuma preocupação do Estado e por seus procuradores, por seus representantes, na busca de uma igualdade efetiva, real, material, social. Era o Estado que interessava a burguesia, o Estado amarrado, o Estado do laissez-faire, laissez-passer. Deixa acontecer. Nós já fizemos a nossa missão, que é estabelecer as regras e zelar para que sejam as mesmas para todos. Não há nenhum compromisso interventivo. E qual é a consequência disso? Abismo social. Uma igualdade utópica, formal, inexistente. Desde 1769, quando James Watt cria a máquina a vapor, e a Revolução Industrial se desenvolve durante todo o século XIX, você passa a ter um gigantesco êxodo rural, pessoas morrendo de fome nas cidades, amigo de qualquer assistência, inexistência de direitos trabalhistas, mineiros morrendo nas minas de carvão da Inglaterra, amigo de qualquer assistência em condições insalubres em poucos meses, mas todos eram iguais, que a lei é igual para todos. Evidentemente que nesse contexto do Estado formal de direito, até bem pouco tempo vigente no Brasil, nós tínhamos o quê? Quem fazia a proteção do patrimônio público? Somente o cidadão, por meio do instrumento demagógico da ação popular. Qualquer cidadão pode entrar com ação para anular atos lesivos ao patrimônio público. Ele pode, mas vai entrar de que maneira? Se ele não tem instrumentos para investigar, para apurar. Então, uma garantia formal que se coadunava com o Estado formal de direito. Vem a Constituição Federal, de 5 de outubro de 88, no artigo 1º, consagra o Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito determina que haja compromissos formais, em manter-se que todos são iguais perante a lei, mas compromissos efetivos, como está entre os objetivos fundamentais desse Estado, a erradicação da miséria, o combate a toda e qualquer forma de preconceito. E aí, então, passa a se cristalizar uma mentalidade que há de repercutir numa mudança de estrutura e atuação da advocacia pública. Nós passamos a ter, então, no Estado democrático de direito, cristalizado o princípio da responsabilidade. O administrador público passa a ser considerado um comodatário, expressão até do professor Bandeira de Mello, um comodatário que ocupa por um determinado tempo um espaço na administração com a finalidade de administrar o que não lhe pertence. Administrador público é o que administra o que pertence aos outros.
Por conseguinte, tem responsabilidade. Desde o mais modesto servidor até a cúspide da administração, expressão dele também. Todos estão submetidos ao princípio da estrita legalidade. E o princípio da estrita legalidade diz que ele só pode fazer rigorosamente o que a lei permite. Enquanto ao particular é dado fazer tudo o que a lei não proíbe, ao servidor público ele só pode fazer aquilo que a lei determina. De quebra, como consequência do artigo 37 caput, vem o princípio da impessoalidade na administração pública. A administração é impessoal. Qualquer atuação que tenda à promoção pessoal da figura do administrador, além de ser nula, configura improbidade. E uma improbidade que não apenas ao Ministério Público compete processar, mas ao procurador da respectiva pessoa jurídica vítima de tal improbidade. Daí porque, ao contrário do que se pensa, principalmente quem ignora, quem desconhece a realidade da advocacia pública, o advogado público, seja ele advogado da União, procurador de distrito, procurador do Estado, procurador municipal, procurador autárquico, procurador da Previdência, ele não está a serviço do administrador de plantão, seja ele quem for. O advogado público tem uma missão que decorre diretamente do texto constitucional. Este mandato técnico outorgado pela via do concurso ou contratação lhe permite zelar pelos princípios da administração, pela legalidade, pelo interesse público e defender o interesse da pessoa jurídica, independentemente de quem seja o administrador. Inclusive, podendo contrariar, deveria pelo menos, quando o interesse pessoal se antepuser ao interesse da pessoa jurídica e, portanto, ao interesse público. Como a pessoa jurídica é constituída de patrimônio público, e como o patrimônio público resulta da contribuição direta dos cidadãos, não há muito em que se, ainda que não seja essa a finalidade, menoscabar tal interesse como secundário. É um interesse primário, diretamente um interesse social. Daí então, nós temos que, com base nesta visão do que configura a advocacia pública no Estado democrático de direito, qual é a sua missão, qual é a destinação da nova configuração do conceito de interesse público, superada a dicotomia já data de 50 anos, superada essa dicotomia. Quais são os caminhos que devemos buscar? Eu conversava com a ilustre procuradora das procuradorias, representante, presidente da Associação das Procuradorias Municipais, que está aqui presente. Desculpe, que nós acabamos de conversar. Não é a Meire, não. Ela está sentada aqui na minha frente. Cristiane, desculpa, viu, Cristiane? De que as procuradorias precisam ter, em primeiro lugar, além do estatuto da ordem que seguem, elas têm que ter leis orgânicas próprias. A lei orgânica é a sua constituição, é aquilo que dá status, dignidade, autonomia e condições de cumprir o munus constitucional, de zelar pela existência dos princípios. Inicialmente, conversávamos, havia a emenda constitucional 153, deputado Maurício Rand. Hoje nós temos a emenda 358, a iniciativa foi de quem? Do deputado Michel Temer? Também dele. A emenda 358, que visa a corrigir, suprir uma omissão. Foi inserida na 358, que visa a suprir uma deficiência que hoje consta do texto constitucional.
já que o 131 se refere à advocacia da União, dotada de lei orgânica própria, o 132 se refere à Procuradoria dos Estados e do Distrito Federal, dotada de lei orgânica própria, não faz menção ao município, quebrando a estrutura da federação, que, de certa forma, vem sendo quebrada por uma excessiva concentração e centralização do poder na União, com as instituições estaduais sendo relegadas quase a instituições de segunda classe, e com uma repercussão ainda maior para as procuradorias municipais. Mas é necessário corrigir, pelo menos com relação a esse aspecto, para dar condições da existência de uma lei orgânica municipal. Nós tivemos aqui em São Paulo um caso preocupante. Logo que eu ingressei no exercício do mandato, a Milcar foi um dos primeiros casos, Jorge, que chegaram ao meu conhecimento. Os procuradores autárquicos do Estado tiveram, anos atrás, uma brusca redução da ordem de 90% na sua remuneração mensal. Tivemos um caso lamentável e triste de suicídio no interior de São Paulo, porque a pessoa está ganhando R$10.000 por mês, tem os filhos na escola, tem todas as despesas, tem o condomínio, tem o aluguel, luta para dar ainda uma aula para tentar reforçar, porque não consegue manter as despesas com aquela remuneração. E, de repente, aquilo se transforma em R$800 por mês, da noite para o dia. Isso significa ausência de garantias para uma tranquilidade necessária ao exercício do munus. E foi uma luta, não foi, Norma? A Norma, que foi a autorizadora desse, uma das autorizadoras dessa luta toda nossa, né, com os presidentes todos aqui, trabalhou bastante, como dizia... A todos nós. É o que eu falo, ela que comanda em mim, eu aprendi com o professor Gofredo Teles, logo no primeiro ano, que a norma é autorizante. Então, eu estou com ela e não abro. Está em pleno vigor. Então, nós nos somamos com os procuradores autárquicos e procuramos sensibilizar a classe do legislativo. Então, está aqui. O legislativo e a procuradoria, a advocacia pública. Aonde é que se travam esses debates sobre a construção de uma lei orgânica? No Congresso Nacional, nas respectivas câmaras municipais, no caso da Procuradoria Municipal, nas assembleias legislativas. Nós estivemos recentemente com o Ivan, com a Milcar, com os procuradores do Estado, com a Ana Carla, pleiteando mudanças na lei orgânica da Procuradoria do Estado. Lembra, Ivan, que muitas mudanças foram feitas no Legislativo. Também essa visão de que, evidentemente, o Legislativo hoje está sucateado. Sucateado no sentido de que ele não está em pé de igualdade. Tem o tripé da justiça, tem que ter os 3 pés em igualdade. Então, na tripartição de poderes, o tripé do Estado tem que estar em pé de igualdade também. O Legislativo, ele passa por um momento de reestruturação, eu diria até de afirmação. Mas no caso das procuradorias, nós conseguimos fazer muitas mudanças na lei orgânica do Legislativo. No caso da carteira previdenciária da advocacia, aí, no caso privada, mas pega também, né, os advogados públicos também contribuem. Chegou um projeto dando por extinta a carteira previdenciária. E nós mudamos, pelo menos, em vez de extinta, ficou em extinção. Agora, como é que você vai parar uma jamanta descendo, desculpa a expressão, na banguela? Fizemos, pelo menos, uma alteração de curso para conseguirmos estruturar. Então, nós temos que... Então, tá. Eu recebi um toque aqui, para dar uma parada, e consultei, e de fato estava na hora. Então, o que nós gostaríamos de deixar é que na Assembleia Legislativa nós temos 94 deputados, todos eles com uma maior vinculação temática, ou menor vinculação temática, são sensíveis aos pleitos da advocacia pública ou privada, mas o recado que eu queria deixar é que nós devemos nos preparar para uma terceira onda, para o início de uma nova era, de um movimento. Nós estamos em constante evolução.
O Estado Democrático de Direito transformou completamente os alicerces, as bases da sociedade brasileira. Isso se vislumbra no dia a dia. A responsabilização do agente público hoje é uma realidade. Às vezes com abusos, mas ela tem ocorrido. E nós estamos caminhando cada vez mais para uma impessoalidade na condução dos trabalhos da advocacia pública, muito mais vinculada aos interesses da pessoa jurídica, seja no momento de fazer uma consultoria, seja no momento de uma atuação judicial, extrajudicial, do que a personalidade de quem está momentaneamente administrando um interesse que não lhe pertence. E depois de trabalhar 15 anos na promotoria de defesa do patrimônio público, movendo ações de improbidade, convivendo em polos antagônicos com a advocacia privada e com a advocacia pública, muitas vezes em polos e no mesmo polo da demanda, eu cheguei a evoluir meu raciocínio a tal ponto de entender que a lei de improbidade pode provocar algumas injustiças com relação à advocacia pública, que eu, na tese de doutorado, eu saí do direito penal, querido Aldemário, e fui para o direito administrativo, defendendo que na lei de improbidade administrativa nós devemos colocar freios regulatórios neste encadeamento ilimitado da responsabilidade. Comparando a lei de improbidade administrativa com o Código Penal, concluímos que a lei de improbidade administrativa é mais severa para infrações igualmente tipificadas, às vezes tipificadas com menos exigência pela lei de improbidade, mas as consequências são maiores. A lei de improbidade traz a pena de morte, que é a morte civil, a pena de morte, tira o cartão do sujeito, bloqueia as contas, acaba com o nome, ele não pode prestar com o não faz nada, então decretou a morte, ele passa a ser um zumbi, um andarilho errante, não é? E o Código Penal não tem esta pena, ela traz uma exposição ainda maior. E, no entanto, como ela é uma lei cível, para ela não existem, expressão que não é minha, abre aspas, essas frescuras de penalista. Como exigência de dolo, exigência de culpa, fixação valorativa do nexo causal, e não meramente física, mecânica, como se o direito fosse uma ciência sem valor, como se os ensinamentos do saudoso professor Miguel Reale, de que direito não é só fato e norma, mas é fato e norma e valor, não tivessem nenhuma relevância no tempo atual. E nós defendemos estabelecendo limites impostos pela teoria da imputação objetiva. E eu já, de antemão, gostaria de convidá-los para o lançamento, que será em outubro, porque é um grito de protesto, não uma tese de quem ficou trancado numa biblioteca pensando em elucubração jurídica, mas alguma coisa que eu vi e vivenciei, que trazia injustiça, sobretudo ao advogado público, que tem que dar sua consultoria, dar o seu parecer, dar a sua opinião, então ele foi causador do ato. Mas como é que eu vou querer que ele faça consultoria sem expressar livremente a sua opinião? Teoria da imputação objetiva. Ele fez aquilo que dele a sociedade esperava, e no entanto ele foi réu numa ação de improbidade com risco de decretar a morte civil, o que coarta a ação da advocacia pública. Mas isso é tema por uma outra ocasião. Eu agradeço profundamente a atenção que me foi dispensada. Eu quero deixar o meu e-mail para quem quiser mandar sugestões, queria que vocês se tornassem legisladores também, para que eu pudesse transformar em projetos muitas das sugestões que os senhores conhecem muito melhor do que eu. FKPs, não S, F, porque o nome é Fernando, FKPs, @terra, o resto é fácil, né? fkps@terra.com.br, fkps@terra.com.br, e toda quarta-feira, tem sessão na Comissão de Constituição e Justiça. O professor Serrano vai fazer uma palestra sobre a
a lei que cria regiões metropolitanas. Então tem sempre advogados falando e vocês são convidados permanentes. Muito obrigado, Ana Carla, e conte sempre comigo, é só convocar aqui a OAB, manda em mim. Na cadeira que eu estou sentado, está sentada a OAB. Muito obrigado, um bom dia a todos. Eu agradeço ao deputado Fernando Capês por suas palavras e essa proximidade que ele tem com a classe dos advogados públicos ou não, por ser um deputado tão atuante. Eu agradeço a sua presença aqui hoje e vou passar a palavra agora para o doutor Ivan de Castro, presidente da Associação dos Procuradores do Estado. Doutora Ana Carla, em nome de quem agradeço à OAB pelo convite para participar desse encontro sobre advocacia pública, aproveito também para pedir que transmita ao presidente, ao Flávio Durso, meu agradecimento pelas palavras gentis na abertura da solenidade. Meus colegas de procuradoria, Jorge Eluf, Almir Carnaval, a própria doutora Ana Carla, demais integrantes da mesa, senhoras e senhores, doutor Fernando Capês, o senhor que foi ocupar um lugar de fumante, né, abandonou uma carreira para a qual, estou informado, foi aprovado em primeiro lugar, e o bom disso tudo é que não se tornou um fumante. Né, isso é que, né. E eu fico muito contente de poder participar dessa conversa com o senhor, porque, como disse, né, em sua palestra, no ano passado nós tivemos contatos muito próximos a propósito de um projeto de lei complementar que o governo encaminhou à Assembleia Legislativa, modificando em muitos aspectos a propósito de atualizar a lei orgânica da PGE de São Paulo, e introduzindo, na verdade, alterações que desagradaram profundamente toda a carreira. E esse projeto foi encaminhado sem que a carreira fosse ouvida. E o senhor disse que no Legislativo nós conseguimos fazer algumas alterações, eu corrijo. Foi no Legislativo que nós fizemos todas as alterações, né? E graças à decisiva intervenção do senhor. Senão, o projeto que teria saído de lá seria o projeto do Executivo. Então, o nosso assunto aqui é a visão do Legislativo da advocacia pública, né? E eu noto que, embora exista uma separação e deveria haver uma independência entre os poderes, o Legislativo fica muito à mercê do Executivo. O Executivo manda o projeto para lá, determina que seja tramitado em regime de urgência e tolhe, cerceia todo e qualquer debate, por mais importante que seja o tema. No exemplo recente, nós temos a questão do pré-sal lá no governo federal, eles encaminham uns projetos para o Legislativo, para o Congresso, entrou na Câmara dos Deputados, pediu regime de urgência, né? Não fosse uma mobilização, uma resistência articulada, eles não retirariam. E um projeto desse vulto, dessa envergadura, dessa importância, teria sido aprovado em 60 dias, que era a intenção do governo. Mas aqui em São Paulo também ocorre algo parecido, o governador pede regime de urgência e isso tramita de forma fulminante, praticamente instantânea, praticamente online. Entraram no dia 3 de setembro na Assembleia Legislativa o PLC 749, que autoriza o Poder Executivo a fazer uma operação mirabulosa, a securitização da dívida ativa, e já está aprovado na Câmara, na Assembleia Legislativa. Já está aprovado. Né? E não tivemos nem a oportunidade de conversar com o deputado Capês para que ele intercedesse, né? Porque ele realmente... Não deu o menor tempo. E ele realmente tem se demonstrado um grande aliado da advocacia pública. E falando desse projeto, para chegar na minha pergunta, brevemente eu digo, o Estado, na verdade, eu falei do projeto do pré-sal, mas o Estado de São Paulo e outros estados, municípios também deve ocorrer da mesma forma, tem também uma reserva financeira que fica lá acumulada nos meandros da contabilidade pública, que se chama dívida ativa. E eu comparo essa dívida ativa no Estado de São Paulo ao pré-sal, ao óleo do pré-sal, porque pela grandiosidade dos seus números e pela dificuldade de tornar essa reserva produtiva, porque a dívida ativa se torna produtiva por meio das execuções fiscais, né, que é um processo de alta ineficiência.
Quando a Lei de Execuções Fiscais foi aprovada, em 1980, eu nem estava na Procuradoria, fui participar de um seminário de alto nível sobre a Lei de Execuções Fiscais, foi aqui no Salão Nobre da USP, e graças a esse seminário eu fui bem na minha prova para ingresso na Procuradoria. Mas o que se falava da Lei de Execuções Fiscais, ela era drástica, que ela ia transformar o devedor, ia rapar o patrimônio do devedor, coisa que está muito longe da realidade. E a verdade é que o governo, então, descobriu um jeito de burlar a execução fiscal. Na verdade, já vem maquinando essas coisas há muito tempo. A execução fiscal não produz os resultados esperados, protesta a certidão devidativa. Lá vai o devedor com outro meio muito mais ameaçador do que a execução fiscal. Porque protesta, ele não vai poder mais negociar em banco, não vai poder mais descontar duplicata, ele fica com o seu oxigênio estrangulado. Então, ele morre, então ele paga a dívida. Outro modo é a inscrição no nome do contribuinte no cadastro dos devedores inadimplentes, chamado CADI. O sujeito está lá com o nome no CADI e não transaciona mais com o poder público. E com isso ele consegue coagir o devedor a pagar e se livra da execução fiscal. E uma outra forma que é a mola mestra do projeto de securitização são as anistias. O governo concede parcelamentos incentivados, ele não cobra a correção monetária, cobra só o ICMS, que é o principal, ou de outros tributos, porque também a correção está dentro dos juros hoje em dia, né? Taxa Selic, então não se cobra a correção monetária. E dá um desconto nisso daí. Ele atrai, ele lança a isca para o devedor parcela, ele pega esse parcelamento, joga para uma sociedade de propósito específico, que ele, Estado, criou, que é vinculada à Secretaria da Fazenda, e depois essa sociedade vai emitir debêntures vendendo no mercado. E com isso ele também deixa de investir seriamente nos órgãos de cobrança, né, que têm deficiências estruturais, da Procuradoria do Estado de São Paulo, como eu estou falando do caso do Estado de São Paulo, e desrespeita o bom contribuinte. Né? É um enorme desrespeito ao bom contribuinte, porque o contribuinte, eu advoguei praticamente 30 anos na cobrança da dívida ativa. Então, na cidade onde eu trabalhava, Valinhos, tinha uma rua, tinha um devedor naquela rua. Dava um trabalho danado aquele devedor. Daí a pouco a rua inteira estava devendo ICMS. Por quê? Porque ele incentiva a interrupção do pagamento espontâneo. À medida que o cidadão se esfalfa para pagar uma dívida, né, na sua data de vencimento, e o vizinho dele, a mesma dívida, o mesmo valor, ele paga em 10 anos, né, ele vai se sentir altamente tentado a também usar o mesmo procedimento. Afinal de contas, quem está no comércio, na indústria, né, tem que se virar para poder, numa época como a atual, os chineses estão aí roubando o mercado de todo mundo, né, então lutar arduamente para sobreviver, até a questão de sobrevivência, ele interrompeu o pagamento espontâneo desse mês. E o governo fica, então, alimentando essa ciranda, que é praticamente, no meu tempo, chamava-se guitarra, né? Eu fui lá no dicionário, existe o termo, é dicionarizado, máquina de fazer dinheiro. Fica girando essa máquina, passa ao largo da dívida ativa, e esse projeto, que eu sei, a Procuradoria não foi consultada formalmente. Foi ouvida verbalmente, mas como já se sabia da posição contrária da Procuradoria, não se formulou consulta a respeito disso. Se a Procuradoria e os outros órgãos que exercem a advocacia pública tivessem autonomia, tenho certeza que tratariam de investir nisso, né, de bem aparelhar seus órgãos de cobrança para que ela seja eficiente. Então, a pergunta que eu faço é, dentro da visão do Legislativo, as procuradorias, como o senhor vê a questão da autonomia ou das autonomias? Bom, essa questão que o senhor coloca aqui, ou que você coloca, meu amigo Ivan, é da mais alta relevância. Eu frisei bastante isso durante a minha fala inicial, porque é fundamental. A questão do regime de urgência funciona assim. Se o Poder Executivo, ao enviar um projeto à Assembleia, pede o regime de urgência, eu sempre entendi que quem pede aguarda o deferimento ou não do pedido. Mas, por um dispositivo da nossa Constituição Estadual, solicitado o regime de urgência, já entra em regime de urgência. E quando entra em regime de urgência, o projeto só pode ficar 2 dias em cada comissão. Quando chegou na minha mão, já passaram os 2 dias. Então, eu não posso distribuir este projeto, fazer uma discussão
na Comissão de Constituição e Justiça, chamar os representantes, as associações, principalmente, da Procuradoria, no caso do Estado, estabelecer uma dialética, um contraditório. Não, aquilo já vai para o relator especial. Como é que você vai dar o parecer? Eu vou analisar o projeto. Ah, então, já vem um parecer favorável, entra em votação e você não sabe bem o que você está discutindo. As coisas caminham num ritmo muito acelerado. Certo? E eu não gosto nesse ritmo tão acelerado que não dê tempo para discutir. A gente tem que se sentir, pelo menos, importante, né? Pelo menos, para ouvir a nossa opinião. E foi o que aconteceu. Eu não obstei o projeto, nem argumentação na tribuna, porque, pela forma como foi enviado, me parecia um expediente legal do governo para fazer mais recursos, continuar investindo e trocar um crédito de difícil cobrança, resgate, por um dinheiro em caixa, por conta dessa sociedade de propósitos específicos. Uma antecipação de receita, mas não nos moldes que a lei de responsabilidade fiscal veda. Então, agora com essa colocação, estou tendo uma outra visão do projeto. Então é necessário que, em primeiro lugar, na Assembleia, seja revista essa questão do regime de urgência, ou pelo menos, como eu venho me batendo desde o início do mandato, que a gente acabe com a figura do relator especial. Para que você tem uma comissão com 9 membros, 9 deputados, para debater a constitucionalidade de um projeto, se os projetos do Executivo entram todos em regime de urgência e não são submetidos a essa comissão? Passa naturalmente por um relator especial que já vai fazer o parecer favorável e já vai para a votação. Então, esse é um entrave à autonomia do Legislativo. E um entrave à autonomia do Legislativo repercute na autonomia das procuradorias. Agora, eu acho, e repito, fundamental que todas as procuradorias, seja o nome que se der, a gente gosta de mudar muito a terminologia, procuradoria, seja autárquica, do município, do Estado, da União, do Distrito Federal, todas elas tenham autonomia, porque isso vai ao encontro do Estado democrático de direito e os princípios constitucionais da administração moderna, que são princípios da impessoalidade. Certo? Então, eu não só manifesto minha opinião no sentido de que é fundamental, como eu quero me somar à Associação dos Procuradores no esforço de nós afirmarmos com cada vez mais intensidade a autonomia da Procuradoria. Porque é o que eu digo, eu quero terminar o mandato, espremer, sair alguma coisa. Não dá para você terminar o mandato e não ter nada concreto. Então, essa é uma questão concreta que nós estamos fazendo. Inclusive, eu lembrei agora, não tem a ver com a pergunta, mas pela oportunidade, como estamos aqui na OAB, nós estamos incentivando a criação de ouvidorias comunitárias nas comunidades carentes, outrora chamadas de favelas. São comunidades carentes. E essas ouvidorias comunitárias têm a presença de advogados e elas têm por finalidade servir de canal de escoamento dos pleitos, para que eles não precisem se transformar em protestos violentos. Se tiver um canal de comunicação, e isso é importante também, embora não tenha a ver, mas eu quero aproveitar pela oportunidade de colocar à disposição para quem tiver interesse em colaborar com a constituição dessa ouvidoria. A primeira vai ser na favela de Heliópolis, comunidade de Heliópolis. Então, Ivan, estamos juntos. É isso que eu posso dizer. A autonomia é óbvio, não é questão de opinião. É uma imposição da Constituição. Não tem como ser a favor ou contra. A Constituição determinou quando consagrou o princípio da impessoalidade. Então, nós estamos juntos nessa. Obrigada, senhor deputado. Parece que a Constituição é clara nesse sentido, mas nós temos muita dificuldade aí com a questão da autonomia. Já obtivemos apoio aqui desta casa e é muito bom saber que o senhor estará ao nosso lado. Eu passo a palavra agora ao doutor Amilcar Navarro, foi nosso presidente da Associação dos Procuradores do Estado também. Doutora Ana Carla, agradeço o convite a participar desse
evento. E queria cumprimentar, em seu nome, todos os integrantes da mesa e agradecer também ao deputado Fernando Capês pelo trabalho que vem fazendo na Assembleia Legislativa, honrando o mandato, e que o senhor prossiga sempre no Legislativo, estadual, federal, porque tem defendido os interesses das instituições, do meio jurídico, das procuradorias. A questão que eu levo ao debate envolve essa independência do representante das instituições, no caso o Procurador-Geral, no momento em que ele tem que contrariar interesses de um governante que está ali exercendo seu mandato, como o senhor disse, temporário. Até que ponto um procurador-geral pode realmente exercer plenamente essa função, com independência, até para se contrapor a um projeto como esse, e questionar se uma dívida pública pode ser vendida por menos? Quem tem o parâmetro para dizer qual é o valor que a dívida do bem público pode ser diminuído e vendido para o que um banco faça essa cobrança, se ele não tem essa representatividade da instituição? Se, com toda a experiência, com toda a história das procuradorias, se a gente já não pode chegar ao ponto de reconhecer que é necessária uma independência maior, como nos moldes do Ministério Público, instituição do qual o senhor pertence, a respeito da nomeação ou da eleição numa lista tríplice do Procurador-Geral, como representante da carreira, e que esse Procurador-Geral tenha um mandato que ele possa exercer e que não fique com receio de, no momento que ele tiver que contrariar um interesse de um governante que está pensando mais na parte econômica ou não está vendo o respeito à Constituição, até que ponto ele pode contrariar esse interesse e não ser retirado desse cargo e nomeado uma outra pessoa. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco e fizesse uma comparação entre essas duas instituições, até que ponto as procuradorias do Estado podem se assemelhar ao Ministério Público e lutar para que seja feita uma eleição do Procurador-Geral. Muito bem, querido Amilcar. Eu penso o seguinte, pelo que eu vi, aí tem muito tempo pela frente, mas já são aí mais de 2 décadas no Ministério Público. Ninguém vai dar nada de graça a ninguém. E é óbvio, está previsto, mas é preciso que se faça uma luta em prol das conquistas das respectivas carreiras. Não é a luta com violência, com paralisação, com protesto, com violência lato sensu. É a luta do diálogo, da argumentação, do convencimento, da racionalidade. Eu acredito muito em não ruptura, mas transformação. E a transformação se obtém, Amilcar, por esse diálogo, por esse pleito, por eventos como esse que vocês estão fazendo. A questão que se coloca é, diante do princípio da legalidade, da impessoalidade, da eficiência, da razoabilidade, que está explicitado na Constituição do Estado de São Paulo, está explicitado esse princípio no artigo 111. O procurador é procurador do governante? É procurador daquele governo? Ou ele é procurador da administração direta? Enquanto aparelho que integra o Estado com uma função específica determinada em lei e cuja finalidade maior é a consecução do bem comum. Então, à medida em que nós superamos essa premissa, que me parece, repito, clara, ela não deixa dúvidas no texto constitucional, nós temos que discutir. É inconveniente que um determinado governo tenha uma procuradoria
que não estabeleça uma sintonia de diálogo? Não, se nós concluirmos que ambos, por determinação constitucional, têm o dever de perseguir a mesma finalidade, o mesmo objetivo. Os aspectos da legalidade, da constitucionalidade, da observância de princípios derivados do Estado democrático de direito, não deve comportar muito subjetivismo, ou condução política, ou distorção política. São conceitos técnicos. E a Procuradoria, que é um órgão técnico, diga-se de passagem, a Procuradoria que eu conheço, a Procuradoria do Estado de São Paulo, seja no município, seja no Estado, a despeito de não ter ainda estas garantias, tem se portado com muita dignidade. E sempre se portou com uma autonomia, ainda que imposta pela personalidade dos seus membros. Mas nós temos que institucionalizar. Nós não podemos depender sempre da bravura, da personalidade maior ou menor de um determinado procurador. Então, acho que nós devemos caminhar, sim, se as instituições pertencem à sociedade e não aos seus membros, nós devemos caminhar em direção àquilo que é melhor para a sociedade. E é melhor para a sociedade que um órgão técnico como a Procuradoria faça. Aí a questão de se discutir como vai ser estabelecido isso, podemos rever a lei orgânica, talvez a Constituição do Estado, não sei se por via reflexa a Constituição Federal, aí nós precisaríamos fazer uma avaliação técnica, porque a estadual não pode inovar em relação à federal, nós temos que estabelecer um paralelismo, um sincronismo, mas é o caso, sim, de se iniciar, talvez até, querida Ana Carla, você que tem uma atuação aí tão marcante, estabelecer até um debate técnico, equilibrado, para se colocar essa questão. Mas a ideia me é muito simpática, muito favorável, e eu tenho essa visão do ponto de vista do cidadão. Eu acho que nós podemos evoluir. Eu devo continuar mais 4 anos na Assembleia. Eu não estou atrás de cargo, não estou atrás de posição. Eu estou fazendo um trabalho, apresentei quase 200 projetos, só transformei um em lei. É o que eu falo, né? Eu te espremei e não sai nada. Então, vou continuar na Assembleia Legislativa, como deputado estadual, para terminar o trabalho que eu comecei. Então, muito provavelmente essa é uma batalha que nós vamos levar aí para o próximo mandato. Fica, então, essa sugestão, né, deputado? Nós vamos trabalhar, então, em cima dessa questão, junto com as entidades de classe. Eu agradeço as suas palavras, doutora Amilcar. Doutor Jorge Luf quer falar alguma coisa? Bom, você dá a palavra para advogado, você está pedindo. Eu queria cumprimentar o deputado Fernando Capês pela brilhante, aliás, como sempre, né, todas as ocasiões que eu tive o privilégio de ouvi-lo, eu saio enriquecido pela sua, não só pela sua didática, como pela profundidade das suas ideias. Então, eu gostaria de cumprimentá-lo pela palestra e também pela participação dos debatedores, doutor Ivan de Castro e doutor Amilcar. E não vou fazer nenhuma pergunta, porque nós estamos já com um horário muito adiantado, então eu apenas era para cumprimentá-lo e agradecer muito a sua presença, viu, doutor Capês?